Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, se você é de boa noite, boa madrugada, se você é de boa madrugada. Não importa a hora que você esteja assistindo, seja bem-vindo a essa aula, ok? Já chego avisando que o tio não é blogueirinho, então não tem luz boa, não tem câmera boa, não tem nada bom aqui, tá? Nem a cara é boa, tá? Só os meus filhotinhos aqui atrás de mim, fazendo cenário para essa aula, tá ok? Eu sei, pessoal, a gente está vivendo um período bem complicado, a gente está no meio de uma pandemia que está assolando o mundo inteiro, tem muita gente passando dificuldades, cada um com os seus próprios desafios, mas a gente tem que seguir em frente, a vida continua e é isso. Então, o que a gente pode fazer, a gente vai fazer nesse período, tá? Usar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para tentar melhorar o nosso processo de aprendizagem, para poder sair desse período, sair desse processo melhor do que a gente entrou, tá? Meu objetivo principal é esse, que a gente consiga se desenvolver como seres humanos, que a gente consiga se desenvolver como aluno, como professor, como profissional e no fim de tudo nos tornemos pessoas melhores, tá? O mundo está clamando para isso, por isso, ok? Então esse é um recurso novo, a gente está aprendendo a lidar com ele ainda. Espero que vocês consigam usá-lo bem e que ele ajude vocês nesse processo, tá ok? Essa então vai ser a nossa. Deixa eu só tirar minha cara feia aqui da frente. Isso. Pronto. Então, essa vai ser a nossa primeira videoaula. E essa aula é para os meus alunos do terceiro ano. Então, galera, a gente vai agora começar um novo ciclo, tá? Resolvi já a gente começar com um novo conteúdo, para não ficar batendo na mesma tecla, senão ninguém merece aquilo também, né? A gente já fez algumas revisões, tivemos pouquíssimas, mas tivemos algumas aulas presenciais. E agora a gente vai entrar num conteúdo novo. Não se preocupem com questão de bimestre, essas questões burocráticas, deixa para quem é de direito pensar nisso. A gente vai focar aqui em aprendizado, ok? A gente vai tentar aprender alguma coisa e aplicar isso na nossa vida da melhor forma possível. Então, a nossa primeira aula de hoje vai ser sobre a filosofia moral ou sobre a ética, a mesma coisa, ok? A gente vai começar a ambientar a nossa mentalidade em cima desse conteúdo. Então não se preocupe, essa aula vai ser super clean, vai ser super rápida, vai ser bem de boa. É só para a gente se ambientar no que é a discussão da moralidade, tá bom? A gente vai ver os principais conceitos iniciais e aí depois a gente vai desenvolvendo com o tempo cada uma dessas coisas, beleza? Espero que tudo funcione aqui. Vamos lá. Então, os tópicos dessa nossa primeira aula vão ser esses. Os valores, a gente vai discutir o que são os valores, como que eles contribuem, qual é o papel deles nessa discussão da moral. Precisamos definir se existe ou se não existe, qual é, se caso exista a distinção, a diferença entre moral e ética. Vamos falar sobre a questão da liberdade dentro da moral e também sobre os tipos de escolhas morais que a gente pode fazer. Valores. Vamos começar pelos valores. Uma coisa que a gente já pode adiantar de antemão, que vocês podem fixar aí na mente de vocês já, é que toda vez que a gente fala sobre moral, toda vez que a gente está falando sobre moralidade, a gente vai estar falando sobre as ações humanas, ok? A moral, por senso comum, vocês já devem ter uma ideia de que seja aquilo que diz o que é certo, certo? O que é uma pessoa moral? Uma pessoa moral é uma pessoa que faz as coisas certas. O que é uma pessoa imoral? Talvez o caminho da negação seja mais fácil. O que é uma pessoa imoral? Uma pessoa imoral é aquela que faz alguma coisa, que age de um determinado modo, que se comporta de um determinado modo, que a sociedade julga incorreto, errado, não muito legal, ok? Então essa pessoa ela se torna imoral na medida em que ela vai contra algum tipo de comportamento que a sociedade em que ela vive determinou que seria o comportamento correto, ok? Então ela pratica aquele comportamento que não é o comportamento correto, né? Ela pratica o erro ou então ela vai contra um comportamento que seria o comportamento correto, tá bom? Então deu para entender mais ou menos, né?
a gente já tem um senso comum, a gente já tem um certo conhecimento do que seja a moralidade quando a gente para pensar sobre isso no que a gente convive por aí, o que a gente ouve falar, ok? Então a gente vai especificar melhor isso. Uma coisa que já pode ficar aí na mente de vocês é isso. Toda vez que a gente fala de moralidade, a gente vai estar falando sobre a ação humana, porque a gente já percebeu que tem a ver com os comportamentos humanos, comportamentos que a gente vai determinar como certo e os comportamentos que a gente vai determinar como errado, ok? O que quer dizer que a ação tem relação com valores? Que relação é essa? Por exemplo, a ação de comer. Toda ação humana, ela está direcionada a uma coisa que eu desejo, a uma coisa que eu quero. E essa coisa que eu quero é sempre uma coisa boa para mim. Então, toda vez que eu, por exemplo, toda vez que eu vou comer, eu estou, na verdade, querendo alguma coisa com aquela ação. Não é só comer em si, não é só comer por si só, mas tem um objetivo, tem um motivo pelo qual eu vou comer, ok? Pode ser, no fim das contas, naturalmente, o mais básico de todos é a nutrição. Que é a nutrição? Capacidade de tirar do alimento os nutrientes necessários para o meu corpo. Então, o meu corpo precisa de comida para poder gerar energia. E aí, o meu organismo dá um sinal lá, que é a fome, e daí eu vou atrás de me alimentar, ok? Então, comer tem um objetivo. Esse objetivo pode ser a vontade que eu estou de comer um bolo, certo? A vontade que eu estou de comer um churrasco, não importa. Mas, assim como pode ser a própria nutrição só por si só, ok? Um outro exemplo que a gente poderia pegar, fazer exercício. Estão fazendo exercício na quarentena? É importante fazer exercício, né? Por que é importante fazer exercício? Porque através do exercício eu consigo o bem que é a saúde. Quando eu falo bem, eu estou falando a mesma coisa que valor. É uma coisa boa porque eu considero ela boa, porque ela tem valor para mim, ela tem um significado, ela tem um sentido para mim, ok? Esse bem também pode ser ontológico, então ele é bom por si só, ok? É uma coisa desejável, uma coisa que por si só, ela atrai o meu desejo, certo? Estudar, qual é o objetivo, qual é o motivo, qual é a razão, qual é o porquê que eu estudo. Eu estudo para adquirir conhecimento, então tem o valor da sabedoria aí, ok? Deu para perceber que todas as ações humanas, esse tipo de ação, tá? Que a gente tem relação com o mundo, a gente tem uma interação com o mundo, esse tipo de ação, a gente tem um valor escondido nela, ok? Estou pegando exemplos toscos, mas, por exemplo, se eu pegar a ação de devolver uma carteira que eu encontrei na rua. Estava andando na rua, encontrei uma carteira recheada de dinheiro, tem o documento dela, ela está perto de um lugar que provavelmente o dono está ali, então eu tenho a possibilidade de devolver essa carteira para o dono. Qual é a ação correta nesse caso? Se eu tenho a possibilidade de devolver, né, se é possível fazer isso, direto ou indiretamente, eu poderia, por exemplo, entregar isso num achados e perdidos aí da vida, certo? A ação correta, então, nesse caso, a gente já intui, sem pensar muito, que seria devolver a carteira, ok? Por que essa seria a ação correta? Porque alguma coisa na minha mente já está dizendo que existe uma coisa boa em devolver aquela carteira. Existe um bem no devolver, no ato de devolver a carteira, ok? E esse bem, esse ato eu posso chamar, por exemplo, de honestidade, ok? A honestidade é uma coisa boa. E a ação que me leva a promover essa honestidade, a proteger essa honestidade, a desenvolver a virtude da honestidade, é a ação que eu vou considerar correta, ok? E, ao contrário, a ação que fere essa bondade, esse bem, esse valor que eu estou ali discutindo, vai ser a ação que vai ser incorreta ou imoral, como a gente vai chamar daqui a pouco, ok? O que a gente pode concluir disso então? Que todas as ações humanas elas têm uma finalidade. Toda ação humana tem um objetivo, tem um porquê eu estou fazendo, tá? Isso se confunde de alguma forma com a intencionalidade, a intenção que eu tenho
ao praticar aquela ação, ok? O objetivo final de toda ação é sempre um bem que eu estou desejando. Aí você pode falar para mim, tá, mas eu não posso então desejar o mal? Não, Aristóteles diria que não. Então a gente vai começar no viés daqui, nas próximas aulas, o viés da ética aristotélica, a gente vai ver o porquê. Mas só adiantando um pouquinho, por que eu não posso desejar o mal? Porque no momento em que eu estou desejando aquela coisa que parece ser o mal, ou que de certa forma é o mal, quando eu estou desejando porque desejando, a dicção ficou em casa, eu estou a desejando porque ela é um bem para mim. Então, se eu quero dar um soco na cara do meu irmão, certo? Meu irmão tá me enchendo o saco, eu quero dar um soco na cara dele. Dar um soco na cara do meu irmão é uma coisa ruim, ok? É sempre ruim. É violência. Violência é uma coisa ruim. Mas eu estou desejando isso. Então eu estou desejando o mal. Na verdade, se a gente seguir o raciocínio, for verificar a fonte, for aprofundar, a gente vai ver que o que eu quero não é a ação de dar um soco em si, mas é o que ela vai me proporcionar. Deu para entender a diferença? Então, quando eu estou falando que toda ação tem uma finalidade, significa que eu não vou fazer aquela coisa só porque eu quero fazer, só porque deu na telha. Na verdade, até quando a gente acha que está fazendo só porque deu na telha, é que a gente, na verdade, tem um objetivo por trás. Ok? Eu quero sair correndo na rua que nem um louco. Por quê? Só porque eu quero extravasar. Então você quer, na verdade, extravasar. Você quer desestressar, você quer relaxar porque você está muito estressado. Então, a ação de correr na rua foi a ação que você julgou que pode te trazer esse resultado. Então, a finalidade de correr que nem um louco pela rua é, na verdade, desestressar. Ok? Então, todas as ações humanas, elas têm uma finalidade, tá bom? Vamos tirar isso. Vamos apagar isso daqui também. E vamos tentar fazer agora a distinção entre esses dois termos. Ok? Vamos começar por um, vamos ver se vocês acertam qual que a gente está falando. O primeiro que a gente vai discutir, ele vem, a palavra, né, ela vem do radical do latim mors, mores, ok? Acho que já deu para perceber. Que vai significar o quê? Os costumes, tá? Costume é o quê? Aquela ação, aquela prática humana que se costuma fazer. Por que se costuma fazer? Porque se tornou um costume social, alguma coisa. Porque as pessoas começaram a fazer isso e fazer, e se tornou um hábito, e esse hábito começou a perpetuar, as pessoas começaram a reproduzir cada vez mais, e então ele se tornou um costume. Okay? Então ela vai discutir esses costumes, esses comportamentos que se tornaram padrão dentro de uma determinada cultura. Essa que a gente está falando, ela não vai ser escrita. A punição que ela tem, porque toda ação incorreta tem o quê? Uma punição, certo? Tem um castigo reservado para ela. No caso desse primeiro que a gente está falando, entre ética e moral, ela não vai ser escrita, não tem uma lei dizendo que se eu fizer tal coisa, eu recebo tal punição. 5 anos de cadeia, pago uma multa. A única punição que vem dela é a punição da minha própria consciência. Aquele remorso, aquele sentimento de ter feito algo errado, que é inevitável. A minha consciência vai me acusar. Sabe aquela vozinha chata que fica na cabeça? Dizendo, olha, isso aí, você não devia estar fazendo isso daí não, isso daí não é legal, isso daí não é certo. Essa voz da consciência está apelando para aquilo que o meu intelecto já percebeu qual é o certo, ok? Uma outra coisa que a gente pode falar é que isso é um conjunto de normas que orientam o comportamento humano. Ou seja, não é escrito, não tem nenhuma lei escrita em papel mesmo falando sobre isso, sobre essas normas que traz, mas ainda assim é um conjunto de normas que orienta o comportamento humano. E esse conjunto de normas ele teve como base os valores próprios de uma comunidade ou cultura. Perceba o seguinte, de uma comunidade ou cultura, o que significa que isso vai alterar, isso vai mudar de uma determinada cultura para outra, ok?
Então, o que a gente está falando aqui é da moral. A moralidade é isso, né? Pelo radical já deu para perceber, mores, moral, certo? Então, a moral, ela é diferente da ética em que sentido? A moral, ela não vai ser escrita em lugar nenhum. A moral, ela tem normas do comportamento humano. A ética, a gente vai perceber que também tem esse caráter de ser normativo, né? De dar normas, de dar regras para o comportamento humano. E a base da moral é sempre cultural, ok? Vamos tirar e vamos verificar então a ética. A ética vem do grego éticos, que significa modos de ser. Modos de ser, costumes, é bem parecido. Então a definição etimológica das duas palavras, ela é bem próxima uma da outra. Só que esse modo de ser, que está ligado com comportamentos, quando a gente está falando de ética, ele vai ter algumas distinções. Então, começa daí. Investiga o que é a moral. Não é a moral junto, tá? É a moral. Como que ela se fundamenta e como que ela se aplica. Então, a gente já percebeu uma coisa. A gente não falou em nenhum momento que a moralidade estudava o comportamento. A moralidade são os comportamentos que foram padronizados dentro de uma determinada cultura. Agora, quando a gente está falando de ética, a gente está falando já de estudo dos comportamentos que se tornaram padrões dentro de uma cultura. Então, a ética, ela é o quê? Ela é a parte da filosofia que se preocupa com quais são os fundamentos desses comportamentos morais. Então, a ética é basicamente a filosofia moral, o estudo racional dos princípios que regem, que determinam a moralidade nos diversos sistemas morais que a gente tem, ok? Como a gente falou, que a moral ela vem de uma cultura específica, é óbvio que essa moral vai alterar de um lugar para o outro, de um povo para o outro, de uma cultura para outra. O que eu considero correto ou incorreto aqui no Brasil, século XXI, 2020, não necessariamente é a mesma coisa que eu vou considerar correto ou que uma pessoa vai considerar correta lá no Japão, século XXI, 2020 também, ok? Pode estar no mesmo dia, mesmo ano, mas em lugares diferentes. Lugares diferentes implicam culturas diferentes. E, perdão, cada sistema cultural vai ter e cada sistema cultural vai ter o seu próprio sistema moral também, ok? A própria cultura vai produzir a sua moralidade. Ao mesmo tempo, isso muda com o tempo também. Porque se a gente pensar o que é incorreto ou correto hoje no Brasil, século XXI, 2020, se eu pegar o mesmo lugar, mesmo contexto social, aqui no Rio de Janeiro, mas há uns anos atrás, alguns séculos atrás, décadas atrás até, a gente vai perceber que tem coisas que se alteraram. Nem tudo que é correto hoje era considerado correto há um tempo atrás. Nem tudo que é incorreto hoje era correto, era incorreto antigamente, ok? Então a moral ela tem essas variações culturais de um lugar para o outro, de um povo para o outro, de uma cultura para outra, e temporais de um tempo para o outro, ok? A gente vai ver exatamente, especificamente como que essas transformações acontecem, mas é só para a gente já deixar registrado. Por que a ética surge então? Justamente porque a moral tem essa capacidade de transformação. E aí eu vou estudar pela ética quais são as motivações que geraram essas transformações. Por que uma coisa era considerada correta numa civilização num determinado tempo e depois ela passou a não ser mais? Um exemplo é as mulheres, né? Há algumas décadas atrás, a gente não precisa nem ir tão longe assim, era considerado um comportamento imoral se a mulher usasse calça, ok? E isso já não é mais, já não passa, já não tem mais sentido hoje em dia, tá? Hoje em dia não tem esse caráter de moralidade, ok? Então vamos seguir. A gente fala um pouco melhor disso ali na frente. A ética, né? Os comportamentos certos e errados, os julgamentos do que pode, se eu posso ou não julgar certo e errado, ele tem uma relação intrínseca com o que a gente chama de liberdade, ok? Para que eu possa fazer esse julgamento do que é certo e do que é errado, é preciso que haja uma condição necessária que eu chamo de liberdade. Então eu só vou considerar essa ação que esse sujeito cometeu, praticou,
ela é imoral, ela é incorreta, ela não foi errada, se antes de fazer essa ação, antes de praticar essa ação, ele foi livre para fazê-la. Ele fez essa ação livremente, ele escolheu, ele decidiu fazê-la livremente, ok? Então, se não há essa condição de liberdade anterior à prática daquela ação, aquela ação não vai ser julgada, ok? Para a gente entender bem isso daí, é só pegar o exemplo da legítima defesa. O que é legítima defesa? Legítima defesa é uma situação em que a minha vida está sendo ameaçada, e percebam, vida é um valor, vida é uma coisa que eu considero importante, boa, legal, etc. Então, a vida é um valor que eu estou tentando proteger, ou tentando promover. Nesse caso, eu estou tentando proteger porque ela está sendo ameaçada, estou com uma arma apontada para a minha cabeça. Eu tenho ali a chance, vamos supor, de pegar uma faca que está no meu bolso e matar o cara que está tentando me matar. Eu vou fazer isso, se eu pegar a faca e matar essa pessoa, eu vou estar cometendo um homicídio, certo? Eu vou estar matando alguém. Se eu estou matando alguém, matar alguém é certo ou errado? É errado, certo? Porque vai contra o valor da vida, certo? Tira a vida da pessoa, ataca o valor da vida. Então é uma coisa errada. Agora, nessa situação, nesse contexto específico, em que eu pratico esse assassinato para salvar a minha vida, eu estou ao mesmo tempo protegendo a minha vida, que é o valor maior nesse caso. Então, eu não posso julgar essa ação como uma ação imoral. Então, nesse caso, o assassinato é uma coisa correta. Não diria exatamente isso, mas vamos considerar que ele seja neutro, talvez, ok? A gente simplesmente não vai julgar, a gente não vai dizer foi ruim ou foi errado, foi certo ou foi correto, ok? Então a gente deixa essa ação sem julgamento. Por exemplo, o pai teve um filho sequestrado, o sequestrador liga pedindo um resgate, ok? Aí ele fala, você não fala para a polícia porque senão a gente vai matar o seu filho. Aí ele diz para o sequestrador que não vai chamar a polícia. E depois ele chama a polícia. Ele já estava na intenção de chamar a polícia. Então, a gente chama isso de quê? De mentira. Contei uma coisa que eu já tinha intenção de não cumpri-la, certo? Então eu falei uma mentira, eu contei uma mentira. Mentira é certo ou errado? Mentira é errado, mentira é imoral. Mas nesse caso, eu estava priorizando a vida do meu filho. Então, nesse caso, eu não vou julgar como certo ou errado a ação desse pai, ok? Seguindo, então, a gente tem, diante desse cenário, então, 5 possibilidades, ok? 4 possibilidades iniciais e uma quinta extra aí que vai vir. Possibilidade de quê? Possibilidade de escolhas. Diante desse sistema moral que já está estabelecido, eu não escolhi. Perceberam que eu não escolhi a moralidade em que eu nasci? Da cultura onde eu nasci. Eu nasci no Brasil em 91 e estou vivendo nesse século agora, nesse cenário agora, onde existe já um sistema moral constituído, a minha voz da consciência que veio lá pela educação dos meus pais, as normas que fui aprendendo na escola, no convívio com as pessoas de casa, de fora de casa, etc. Tudo isso foi assimilado dentro da minha mente, consolidado ali, e eu já sei o que é certo e o que é errado, ok? Não fui eu que escolhi o que é o certo e o que é errado, já estava estabelecido, né? Então, diante disso e tendo a condição necessária da liberdade, eu posso fazer alguns tipos de escolhas, ok? Quais são esses tipos de escolhas? Bom, a primeira escolha é a mais básica. Eu, quando olho para uma norma, uma regra moral que a sociedade, a cultura onde eu vivo diz, olha, é correto fazer isso ou é incorreto fazer isso. Eu percebo que de fato essa norma está protegendo uma coisa valorosa, uma coisa boa para mim, para o ser humano como um todo, e eu resolvo fazer o seguinte: eu vou cumprir essa norma, ok? Vou pegar um exemplo para ficar fácil. Existe uma norma moral na sociedade em que a gente vive que diz o seguinte: quando a gente está sentado no ônibus, num lugar que já não é reservado pela lei, perceba o seguinte: tem lugares no ônibus que são reservados pela lei. Tem lugares no ônibus que não são reservados pela lei, mas a norma moral diz que sempre, não importa onde eu esteja sentado, se uma pessoa idosa, uma gestante, uma pessoa com uma deficiência física,
entra ali e não tem outro lugar para ela sentar, a norma moral diz o quê? Eu tenho que ceder o meu lugar para essa pessoa numa situação de debilidade, numa situação que exige mais dela do que normalmente, ok? Essa é a norma moral. Quando eu olho para essa norma moral, devo respeitar os mais velhos, devo respeitar os meus pais, devo ceder o meu lugar no ônibus para uma pessoa mais velha. E eu resolvo, eu concordo com ela e cumpro, ou seja, eu levanto do meu lugar e cedo o meu lugar no ônibus, eu estou fazendo uma ação moralmente correta, ou uma boa ação, ok? Estou sendo moral. Esse é o resumo da ópera, ok? Então, quando eu aceito o valor e cumpro, ação moralmente boa. Porém, tem um outro caso. Eu posso aceitar que a norma de fato seja boa, que essa norma tem um sentido, tem um porquê de existir, mas não cumprir essa norma. Então, mesmo caso, estou lá no ônibus, sei que existe essa norma, minha consciência me acusa quando a pessoa idosa lá entrou no ônibus e não tem outro lugar para ela, ou os lugares reservados estão ocupados e aí eu estou no lugar normal, etc. E aí a minha consciência vai me acusar, olha, né, você tem que levantar, você tem que ceder o seu lugar. Aí o que eu faço? Eu viro pro lado e fingo que estou dormindo, né? Ninguém faz isso, nenhum de vocês faz isso, eu sei que vocês são todos muito conscientes moralmente falando, mas a gente sabe que tem pessoas que fazem, né? Então, esse é um caso de uma ação imoral, ou uma ação moralmente incorreta, ou uma má ação, ok? A ação imoral é essa daqui. Eu entendo que está em jogo ali uma coisa que é importante. Eu entendo que tem um valor. Essa norma ela existe com uma finalidade, eu concordo com a finalidade dela. Mas eu não estou muito afim de cumprir, aí eu descumpro. Ok? Tem um outro caso que é o seguinte: eu não aceito a norma moral. E aí a gente já começa a filosofar aqui em cima das coisas. Porque não é simplesmente acatar ou não acatar uma norma moral estabelecida. Aqui é a filosofia ao máximo já. Por quê? Porque eu não vou aceitar a norma moral que está determinada naquela sociedade, eu não concordo com ela, e eu promovo uma reflexão. Então eu vou começar a perguntar: por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que isso é considerado certo? Por que que isso não é considerado certo? Quem foi que definiu? Ainda faz sentido considerar essa coisa imoral? Ainda faz sentido achar que é muito bom fazer tal coisa? Então, esse tipo de reflexão a gente chama de um conflito ético. Conflito porque tem esse atrito, tem essa discussão, esse debate filosófico aí. Ético porque está falando sobre os princípios da moralidade, o que é certo e o que não é certo. Por que é certo e por que não é certo. Ok? Então, eu não aceito o valor dessa norma, eu não aceito ela como uma regra normativa, mas eu não aceito e promovendo o diálogo. Ó, me esclarece, por que que você acha que eu tenho que fazer isso? Por que que eu não posso fazer isso? Ok? Eu tenho um outro caso também bem filosófico, mas aqui eu já não aceito o valor de nenhuma das normas morais. Esse é o caso do niilismo moral. Niilismo vem de uma doutrina de negação, ok? Então, no caso do niilismo moral, é uma doutrina que vai dizer o seguinte: moralidade é uma invenção humana, cultural, que não faz nenhum sentido. Então, eu vou rejeitar completamente qualquer sistema moral, ou seja, qualquer padronização do que é certo e do que é errado que venha de fora, okay? Que venha ser imposta sobre mim. Okay? Alguns nihilistas vão dizer que é uma coisa que tem que ser criada individualmente. Cada pessoa vai criar o seu conceito de certo e de errado. Alguns vão dizer simplesmente que não existe nenhuma forma de determinar esse certo e esse errado. E aí vai vir a quinta, que é uma extra, aí, que é o permissivismo moral. O permissivismo moral ele é uma deterioração do próprio niilismo. Por quê? Porque ele é essa atitude de, olha só, não existe certo e errado, é uma afirmação de que não existe moralidade nenhuma, não existe como definir o que é o bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Só que essa atitude, ela é com segundas intenções.
ok? Então, por isso é permissivismo, que vem de permissão. Eu estou criando para mim uma situação de permitir que eu faça aquilo. Como que eu crio isso? Dizendo que eu não acredito em certo e errado, ok? Então, eu vou afirmar, olha, não existe moralidade nenhuma, mas eu estou afirmando isso não porque eu quero, de fato, negar toda a moralidade, mas porque eu quero fazer uma coisa que a sociedade provavelmente ia considerar incorreta, ok? Então, vou pegar um exemplo bem tosco aqui, mas só para ficar mais claro para a gente. Se um sujeito, por exemplo, diz que não tem nada de imoral em trair a pessoa com quem ele se relaciona. Então ele diz, olha, esse negócio de fidelidade aí é invenção da sociedade, dizer que é imoral você ficar com outra pessoa, enganar a sua pessoa, tá? Não considerando formas de relacionamento em que isso foi acordado não, tá? De qualquer outra forma ali. Mas um relacionamento tradicional, digamos assim, em que não foi acordado entre as duas pessoas, outros terceiros dentro da relação, e uma das pessoas diz, olha só, não tem nada de imoral nisso. Por quê? Porque na verdade ele quer fazer. Geralmente, nesse caso, nessa atitude permissivista, o que vai acontecer é o seguinte: se eu girar a mesa do jogo, se eu inverter essa situação, a pessoa não vai gostar muito. Então, se for nesse caso aí desse sujeito, se fosse o contrário, a pessoa com quem ele se relaciona quisesse fazer a mesma coisa que ele está querendo fazer, ele já não ia gostar, ele ia achar ruim. E olha só, se ele acha ruim, significa que ele considera aquilo uma coisa ruim, ou seja, incorreta, ou seja, está no campo da imoralidade, no sentido de comportamento que não é aceitável, comportamento que não é legal, ok? Acho que a gente já pode encerrar por aqui, certo? Vou finalizar essa parte aqui então, porque o vídeo já está bem longo. Espero que vocês tenham conseguido absorver alguma coisa. Por favor, comentem, mandem o feedback de vocês, o que precisa melhorar, o que precisa ser feito ainda, beleza? Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa aqueles que puderem. Beijão do tio.